as cadeias ou há poder no nome de Jesus? Qual foi? Porque é isso aí, gente. Porque se não houvesse poder no nome de Jesus, as cadeias não seriam quebradas. Então, o nome de Jesus é que quebra todas as cadeias. Então, se existe na sua vida, na nossa vida, alguma coisa que precisa ser quebrada, é o nome de Jesus que vai quebrar. A unção quebra todo o jugo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero prosseguir hoje, gente, falando sobre aquela mensagem que eu comecei no começo deste mês falar, a respeito dos sinais da vinda de Cristo e também sobre a volta do Senhor que brevemente vai acontecer. Naquela manhã eu enfatizei a necessidade de nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Semana passada eu fortaleci este mesmo conceito a respeito de nós estarmos com a nossa vida arrumada, como foi falada lá para o rei, não é? Se prepara que você vai morrer. Lembra? Domingo passado. E o rei falou, o profeta falou para ele, você vai morrer, não tem recuperação. O profeta falou isso e saiu. Enquanto ele estava saindo do palácio, o rei se arrependeu, chorou, falou com Deus, falou, eu fui um homem bom, fiz as coisas boas, Senhor, te servi, temo a ti. E Deus então chamou o profeta e falou para ele, volta lá, fala para o rei que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Então vejam que o arrependimento causa uma mudança no coração de Deus. Até uma profecia falada por um profeta como Isaías, até uma profecia correta volta atrás, porque houve arrependimento, houve confissão. E isto é o que eu quero continuar hoje, falando de uma forma que nós precisamos considerar, porque Jesus brevemente voltará. Não é verdade? Nós estamos sabendo disto. Que os sinais indicam que a volta do Senhor vai ocorrer num tempo muito, muito breve. Possivelmente, muitos dos que estão aqui nem experimentarão a morte. Vão ser transformados e subirão para encontrar o Senhor nos ares. São duas coisas distintas, né? São duas bênçãos distintas. Quem não morrer e for arrebatado, vai ter a bênção de não ter morrido e ser arrebatado. Quem morrer, vai ser ressuscitado. Quem não morreu, não pode ser ressuscitado. Então, quem morreu vai ter a bênção da ressurreição. De modo que com Deus só tem ganha-ganha. Ninguém perde. Aleluia! Bendito seja o Senhor. E eu quero continuar falando hoje a respeito de nosso relacionamento com Deus. Quero falar hoje a respeito da nossa experiência pessoal com Deus. Deus trata das coisas coletivamente e individualmente. Neste texto que eu vou ler, Deus está tratando com a nação de Israel, que ele separou, que ele escolheu para ser uma nação abençoada, com quem ele tivesse um pacto, com quem ele teve uma aliança. Nesta aliança feita com Israel, colocando a coisa no nível espiritual, Israel era a esposa e Deus o marido. Era espiritualmente um relacionamento como se fosse entre marido e mulher. E aconteceu que, lendo a história de Israel, a gente vê claramente uma coisa, pessoal, claramente. Israel falhou em muitas áreas. Muitas coisas que Israel fez desagradavam a Deus. Por exemplo, Israel começou a fazer casamento com um homem com mais de uma mulher. Isso não era o plano de Deus. Porque se Deus tivesse esse plano, ele teria criado 2 Evas para casar com Adão. Ele criou uma só. E, gente, já está bom demais. Nós, maridos, podemos falar, meu Deus do céu, se a matriz dá tanto trabalho, para que filial? Então, Deus criou para ser um homem e uma mulher, um casal. Mas Israel enveredou pelo caminho de outras nações e começou a ter, então, esse relacionamento de um homem com várias mulheres, e isto não era algo que satisfazia o coração de Deus.
Israel tratava os pobres com muita injustiça. Israel não era um povo que cuidava bem do pobre. Apesar de ter leis que deveriam ser cumpridas, eles negavam e Deus vivia repreendendo esta falha de Israel nesta área social. Israel cometia pecados de não guardar certos dias, de certas festividades que Deus tinha ordenado para eles na aliança feita com Moisés, com Abraão. Estas coisas e outras que Israel praticava eram coisas que, nesse relacionamento como nação, como se fosse uma esposa, Israel errava e Deus ficava triste, Deus não se alegrava com isto, mas, vamos dizer assim, Deus tolerava, levava naquela da paciência. Mas houve um pecado de Israel que foi o que mais machucava o coração de Deus. E este pecado é um pecado de um adultério espiritual. Isto está claro na Bíblia, quando Deus compara que a infidelidade de Israel em trocar o Deus vivo e verdadeiro por deuses falsos, de madeira, de prata, de ouro, a se adorar imagens, adorar Baal e deixar o Deus verdadeiro de lado, não adorar o Senhor, não prestar reverência para Ele, não prestar para Ele todo o zelo. Isto era um pecado muito sério e foi o pecado que Deus não resistiu, não tolerou, e por causa disto, logicamente dos outros também, mas principalmente por causa disto, é que Israel pagou caro, um preço muito caro, de ser levado escravo para a Babilônia e para a Síria. Agora, no meio disso tudo, desta infidelidade conjugal de Israel abandonando Deus verdadeiro para adorar outros deuses, então Deus tomou uma medida de mostrar algo, gente, que só Deus mostra, um amor sublime, um amor que a gente não pensa quão grande é este amor de Deus pelo seu povo, por Israel como nação, e também pelas pessoas individualmente. Cada um de nós, Deus ama com um amor profundo. E Deus nos ama também como igreja. Muitas vezes, as coisas de Deus vêm sobre a igreja dele na face da terra. Mas muitas vezes vêm para nós individualmente. As correções de Deus, elas se dão destas duas formas, coletiva e individualmente. Então, às vezes a gente vê a igreja sofrendo perseguição. Outras vezes a gente vê Deus trabalhando com a gente, Deus podando, Deus cobrando. E é sobre isso que eu quero, então, comentar um pouco mais nesta manhã, tendo como base a história de Oséias, profeta que Deus chamou de uma maneira impensável. Ninguém podia imaginar que Deus ia fazer o que ele fez com Oséias. Ele chamou Oséias, e a Bíblia fala aqui, que quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, olha o que o Senhor disse para ele. Vá, toma uma mulher adúltera, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então veja, Deus chama o profeta para ser profeta, Deus chama Oséias para se tornar um profeta, e a primeira coisa que ele diz para o profeta é o seguinte: vá e se case com uma mulher prostituta, uma mulher do mundo, uma mulher que vive ganhando dinheiro com o seu corpo. Vai e case com uma delas. Que dureza, hein, gente? Alguém vai esperar que Deus ia fazer uma coisa dessa? Mas o que Deus queria fazer é usar de forma dramática um exemplo
de um homem para mostrar aquilo que ele, Deus, faz e que às vezes a gente não percebe. Nós não notamos este grande amor de Deus em nos receber, em nos abençoar, apesar de todas as besteiras que nós fazemos diante dele. Então ele chama o profeta e fala, vai e se casa com essa mulher adúltera. Mas ela era uma prostituta, uma mulher de programa. E aí então, ele foi e casou com ela. E ela se chamava Gomer. Ela engravidou e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dá-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. Lo-Ruama. Essa palavra, lo, ela traduzida significa não. Lo-Ruama, e Ruama significa amada. Então, Lo-Ruama significa não amada. Agora, imagina um pai tem um filho e põe o nome, uma filha, e põe o nome nela de não amada. Você faria isso com a sua filha? Nascendo, e você já declara que ela não é amada? Que ela não é bem-vinda? Que ela não é querida? Nós fazemos bem o contrário, a gente escolhe um nome mais bonito que a gente tem na cabeça para colocar na nossa filha, não é? Então é assim, mas Deus está dando uma lição prática, ilustrada, e que todos poderiam entender. O profeta estava entendendo isto. Engravidou e deu este nome para a filha. Não amada. Lo-Ruama. Depois de desmamar Lo-Ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ami. O que significa Lo? Não. Ami significa povo. Então, aqui está dizendo, não meu povo. Lo-Ami, Deus está dizendo, não é meu povo. Gente, aqui tem lição tremenda. Aqui tem uma lição grande de um afastamento de Deus em busca de outros interesses e Deus mostrando o seguinte, através do profeta Oséias, casado com uma prostituta. Que o que nasceu ali era não amada e não meu povo. A grande lição aqui é o seguinte, que nós devemos aprender com o que está escrito na Bíblia. Há uma frase muito famosa que diz que a pessoa inteligente aprende com seus erros, mas que a pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Então há uma diferença entre inteligência e sabedoria, não é? Então vejam bem, nós estamos vendo aqui, por tudo que a Bíblia tem escrito, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que Deus deve ser primeiro na nossa vida. E quando nós perdemos isto de vista, quando nós nos desviamos do propósito de Deus para a nossa vida, quando nós colocamos Deus em segundo plano, quando nós começamos a oferecer a Deus a sobra do nosso tempo, a sobra dos nossos talentos, quando nós começamos a deixar Deus de lado e nos voltando para o dinheiro, para só o trabalho, para as riquezas, para os bens deste mundo, é uma traição contra Deus. Nós estamos pecando o pecado de adultério espiritual contra Deus, como fez a nação de Israel. Então é por isso que eu estou alertando a igreja. Se a pastora Glenda teve uma visão hoje, de uma escuridão e uma Bíblia pequena em cima ali, o que significa isso? Que a Bíblia perdeu a sua grandeza e as trevas tomaram conta. Mas nós vamos reverter esse quadro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nossa igreja vai mudar cada vez mais. Nós vamos pisar no veneno que Satanás vomitou
em tudo que está errado, naquilo tudo que causa uma tristeza no coração de Deus. Nós vamos pedir a Ele ajuda, assim como fez o profeta. Nós vamos fazer um compromisso com Ele. Senhor, é a Ti que nós precisamos. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de outro Deus. Porque Ele é superior a todas as outras coisas, gente. Se nós não acordarmos para as realidades da vida espiritual, que é o que permanece, tudo que nós temos materialmente perece. Do jeito que a gente nasceu, a gente sobe. Viemos sem nada vamos subir. Mas tudo que nós fizermos no mundo do Espírito, as obras nos acompanharão. Gente, existem coisas que nós ficamos distraídos. E eu quero estar alertando a igreja para a necessidade que nós temos de voltar todo o nosso ser para Deus, para a palavra dEle, para a oração, para a comunhão entre irmãos, para a comunhão com Deus. E, gente, parece que nestes últimos tempos, Deus está me conduzindo a falar com a igreja sobre a qual Ele me colocou como responsável de trazer a palavra, o alimento espiritual sobre estas coisas. E eu vou dizer para vocês, Deus ama, Deus é perdoador. Em nós está o querer acertar as coisas com Deus. E aqui, prosseguindo a história de Oséias, depois que ele casa com ela, tem 3 filhos com ela, sabe o que ela faz? Ela volta para a prostituição. Ela abandona o marido e vai lá de novo, porque ela sentiu saudades daquele tipo de vida. Lendo o livro, ela fala, tenho comida, tenho bens, tenho dinheiro, tudo bem. E o profeta, logicamente, agora ele sentiu no corpo dele, na alma dele, o que é uma traição da mulher. O que é ser traído, o que é ser abandonado. Agora o profeta sentiu a dor de Deus. O que antes era só Deus que sentia, agora o profeta sentiu. Então, quando ele transmitia a mensagem, agora ele transmitia com aquele sentimento forte dentro da alma dele. Traição, gente, é uma coisa que eu acredito machuca e machuca muito. A pessoa fica diminuída, se sente perante os amigos assim, envergonhado, vem toda a humilhação. O que eu fiz? Não fui bom marido, não fui suficiente para ela. Agora o profeta sentia isso. Lá estava ela, com outro homem, vivendo lá. Deus chama o profeta, novamente, fala para ele, vai atrás de Gomer, traz ela de volta. Esse profeta na mão de Deus estava sofrendo mesmo, hein? Porque Deus estava querendo mostrar o que é amor. Ou seja, apesar dela ter adulterado, apesar de Israel ter adulterado, Deus queria Israel de volta. Apesar de Israel ter abandonado ao Senhor, Ele queria de volta, Ele queria sentir aquele amor, Ele queria sentir aquele momento de comunhão, de carinho com a nação que Ele elegeu como uma nação no qual Ele abençoaria para sempre. Este é o amor de Deus. Ele queria mostrar isso através do profeta. Vai, mostra amor para Gomer, traga de volta. Para fazer isto, o profeta foi lá no meio, teve que pagar, teve que pôr dinheiro. Ele pagou aquilo que era dele. Ele pagou um preço por aquilo que já pertencia para ele. Mas ele pagou. A Bíblia diz quanto que ele pagou. Pagou bem, pagou caro. E trouxe a esposa e fez um pacto com ela. Agora você é só minha. Você não vai mais ter nenhuma aventura. E aí termina essa história. E aí, quando isso acontece, Deus dá a lição final ali para o profeta e para o povo de Israel.
quando isso acontece, quando vê o amor do profeta por Gomer, quando fica demonstrado que tipo de amor que Deus tem por nós, e eu quero dizer, nós às vezes, por já sermos cristãos há algum tempo, a gente já dá isso como uma coisa certa, já está acostumado com isso e nem mais valoriza muito. A gente às vezes não considera, a gente não fica pensando o quanto Deus nos ama, mesmo a gente fazendo um monte de coisa errada. Mas o amor de Deus não se afasta de nós. E quando nós nos afastamos dele, como fez Gomer, ele fala assim, vai, traz de volta. Ele quer a gente de volta para ele. Ele quer a gente de volta para ele. E quando voltou, aí ele diz o seguinte, chamem a seus irmãos, meu povo. Ele tirou o Ló. O que significava o Ló? Então não era mais não meu povo. Agora ele está chamando, como é que chamava o moço ali? Lo-ami. Não era mais Lo-ami. Deus agora só chamava de Ami. Meu povo. E para a mocinha lá, a Ruama, ele falou, não é mais Lo-Ruama. Agora ela é amada. Então, todos os que por algum motivo se afastam de Deus, põem Deus de lado. E eu vou dizer, gente, maneira de pôr Deus de lado do cristão não é uma imagem. Nós não adoramos imagens. Cristão, convertido, que conhece a Escritura, não se curva diante de uma imagem. Isso a gente sabe perfeitamente. Mas nós idolatramos outras coisas. O cristão se torna, às vezes, um idólatra de coisas que ele não imagina que seja idolatria. Eu conheço pessoas, parece mentira, que parece que tem idolatria pela casa, pelos bens, pelo carro, pelo Corinthians, pelo Cruzeiro. Gente, quantos que põem Deus de lado por causa de futebol, briga, grita pelo time e não tem emoção pelas coisas de Deus. Está errado. Nós precisamos reconsiderar as coisas, gente. Vocês sabem que eu sou torcedor do Corinthians, mas vocês nunca vão me ver brigar, chorar, gritar quando meu time perde ou ganha. Não, isso é uma coisa da diversão só. Porque eu digo para vocês uma coisa. Eu me entreguei para Jesus quando tinha 16 anos de idade. E nunca mais me afastei dele. E hoje eu estou tão atolado com ele que não tem jeito de eu abandonar mais. Não tem como. E eu quero dizer para vocês, eu não sou um perfeito modelo disso, não. Tem gente muito melhor do que eu, que são muito mais apegados e tudo. Mas da minha parte eu quero dizer para vocês, relacionamento com Deus é mais importante do que conta alta no banco. Do que ter part-time, time e extra time para ganhar extra money. Porque, gente, para ganhar dinheiro não tem limite. Mas a pessoa, às vezes, fica tão envolvida, dedica tanto tempo, que quando percebe, quando chega a hora de fazer uma oração em casa, de ler um pedacinho da Bíblia, não aguenta, porque está com sono, está cansado. Nós somos humanos, isso é normal ficar cansado quando trabalha 16, 17 horas por dia. Isso é idolatria. A gente não chama isso de idolatria, mas é. Outras coisas que roubam o nosso tempo, do mesmo jeito que Deus sentiu com relação a Israel, Ele se sente conosco, se nós também o traímos, se nós adulteramos espiritualmente. Então nós precisamos rever nossos caminhos. Nós precisamos tirar o Ló da nossa vida. Ló, para nós temos que falar, Ló, fora! Não é? Tem uma canção que a gente canta aí, né?
que quando a gente canta, a gente tal, e fora! Lembra do encontro com Deus? É assim. Nós precisamos pôr fora da nossa vida uma porção de coisa que impede o nosso caminhar correto com Deus. E Deus olha para nós e ele quer tirar o lô e Ele quer ficar só com meu povo amado. E é isso que Deus quer na nossa vida. Você quer também? Então levante as mãos, aplauda o Senhor, porque se nós queremos e Ele quer, isto vai acontecer. Seja bendito o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá força para sermos mais do que vencedores. Amém? Louvado seja Deus. Vamos encerrar o culto hoje um pouquinho mais cedo, para vocês irem para casa, descansar um pouquinho, e estarei aqui às 6 horas para um jantar maravilhoso que nós vamos ter, e vai ser a minha alegria ver vocês aqui, e nós estaremos celebrando 26 anos da igreja. E o meu eu já nem falo mais. Vocês já decoraram, né? É coisa boa, gente, fazer 76 anos. Porque se a gente vive assim, é porque Deus concedeu vida. Quantos de vocês querem chegar nessa idade? Todo mundo aí. Não tem um que não levanta a mão. Se tem... Mas vejam, o desejo de viver longamente é uma coisa que todo ser humano tem. Então, isto é um privilégio quando Deus vai dando vida para nós, não é? Como vocês sabem, minha mãe já fez 95 e quer vir para cá o ano que vem, veja só.